Doutor Belísio Neto, médico geriatra, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, ouvintes, internautas. Mais uma vez um prazer estar aqui participando do Panorama 95. Vamos mandar um abraço aqui para as queridas funcionárias de sua clínica, né? Exato, mandar um abraço para todas as funcionárias da Clínica Santa Clara, que toda vida me cobram esse alô e eu esqueço. Então um abraço forte aí para aquela turma simpática. Doutor, carnaval chegando, o idoso ele também gosta de brincar carnaval, se diverte, sai no bloco do Magão, no treme-treme, no Canguru, na Furiosa, vai para festa de clube, né? Fica até tarde da noite, bebe um pouquinho também no carnaval, que ninguém é de ferro, né? Tem que ter cuidado a pessoa idosa com relação ao carnaval. Veja bem, Marcos, embora a gente saiba que as mudanças no envelhecimento favoreçam ao idoso a cada vez mais participarem de atividades antes que participavam apenas jovens, a gente sabe que o público idoso nesses cenários é bem menor, mas eles vão, os que vão e os que não vão, que estão envolvidos na festa direto ou indiretamente, mesmo que não saia, mas estão ali fazendo uma quantidade de comida maior, que vem um filho, que vem tá hospedando alguém, eles devem ter algum cuidado para ficar nesse período de carnaval, manter-se com saúde. Uma coisa que a gente sempre orienta em eventos onde idosos vão participar é uma fonte de hidratação. Eles têm que ter, levar consigo uma garrafinha com água ou manter-se sempre num lugar que possa estar se hidratando bem. A questão da nutrição também é importante que eles saiam com a barra de cereal, saiam com alguma coisa ou com dinheiro para se alimentar, ter muito cuidado onde ele vai se alimentar, porque essa época é uma época de que se prolifera viroses intestinais, viroses respiratórias, então ter cuidado na alimentação, vai sair uma alimentação mais leve, mas não deixar de se alimentar antes de sair para qualquer evento, e um evento no caso, o carnaval. Existem a questão dos medicamentos, você falou na ingestão de bebida alcoólica, e os idosos, como estão indo para o carnaval e não sabe se toma, se deixa para tomar depois, se deixa para tomar antes, o medicamento é importante que eles mantenham regularmente o uso do medicamento. Se vai estar numa hora e que não vai estar em casa, vai estar numa cidade, vai estar num ambiente rural, levar o medicamento e não esquecer de tomar, não pode parar o tratamento nesse período. Uma outra coisa que a gente sempre orienta é a questão das quedas, ter muito cuidado com quedas. Vai ser um ambiente com muita gente, um ambiente com piso irregular, agora chovendo, graças a Deus, as pessoas podem escorregar, e o idoso quando escorrega e cai, a tendência é que ele frature é muito maior. E tá atento, Marcos, a alguns telefones de emergência. Idoso ele não pode procrastinar, a gente sabe que a qualquer sintoma, qualquer sinal de alguma coisa errada, a gente deve pecar pelo excesso e levar sempre para o serviço de saúde. Não é como um adulto jovem que às vezes sofre uma queda e ali viu que está andando, não passou a dor, ele pode até ficar, não precisar de uma avaliação médica, mas o idoso sentiu, passou mal, entrou em confusão mental, teve febre, ficou esmorecido, perdeu a vontade de se alimentar, está sentindo um cansaço, uma dor, procura o serviço de saúde. No carnaval funcionam alguns serviços de emergência e isso é muito importante. Andar com alguma identificação, Marcos, desculpe, com algum número de telefone de algum familiar, se for andar só, lembrar da carteira de identidade, se for plano de saúde, andar com plano de saúde, e pacientes com demência, andar sempre bem identificado, com a pulseira, com um número de identificação, e tentar deixá-los de uma forma que esteja sempre alguém por perto, porque é uma época onde o som facilita o idoso que tem demência se agitar, ele tem vários fatores que estimulam a própria quantidade de pessoas dentro de casa, estimulam o idoso que tem Alzheimer, que tem demência, a se agitar. É por isso que às vezes a gente encontra dificuldades de convencer pessoas idosas a nos acompanhar em eventos festivos, por exemplo? A questão da independência
da autonomia e independência é uma coisa que a gente sempre preza. É uma das missões do geriatra, é preservar o idoso funcionando bem, preservar ele independente. Às vezes ele chega com 90 anos e independente ainda, mas não, doutor, não quero tomar esse remédio, não quero tomar aquilo, não quero fazer aquele procedimento porque eu sou independente, eu não tomo remédio. A grande missão da gente é, não, chegou a hora de a gente fazer esse ajuste, você precisa tomar esse medicamento para você se manter desse jeito. Não é porque você tem alguma doença, não é porque você tá precisando de uma reavaliação. A gente, quando leva um carro que vai passando na idade de uma revisão, a gente pode ter problemas. Então o ser humano eu comparo com um carro. A gente tem que estar sempre dando revisão. E idoso, a ideia é de acompanhamento. A gente não vai para uma consulta no posto de saúde ou com geriatra apenas por aquela doença e nunca mais aparecer. A ideia é de acompanhamento. Depois que a gente vai a uma consulta, a ideia é ficar sendo acompanhado para exatamente a gente poder preservar essa independência, preservar essa autonomia, evitar que doenças agudizem, que elas saiam do controle, que elas apareçam com os sintomas através de medicamentos, através de orientações, através de abortar qualquer sintoma ou sinal de doença antes que ela apareça. Essa queixa deles não quererem acompanhamento, isso é um sinal de independência deles, né? Eles querem, um marco do envelhecimento, eles começarem um estigma do envelhecimento, eles começam a perceber às vezes que estão ficando velhos quando começam a depender de outra pessoa. Isso é uma linha, uma área bem delicada de se tocar. Então o acompanhante ele tem que ir aos pouquinhos. Às vezes fica acompanhando sem necessariamente pegar no braço, e aí o idoso com o tempo tem aquela fase, todo mundo sabe, de negação, primeiro começa com a negação, depois de não aceitação e depois ele se adapta à nova situação. Então o que é que as famílias devem fazer? Lembrar dessa questão do acompanhamento, não lembrar de levar para o médico apenas quando ele está doente e depois que ele fica bom, nunca mais levar, ter essa questão do acompanhamento. A especialidade da geriatria tem esse diferencial de a gente ver o aspecto biológico das doenças, a gente vê o envolvimento com a família, a gente vê os transtornos, as angústias, o que faz o sofrimento mental, além de manter aquelas várias doenças ao mesmo tempo funcionando. O gerenciamento da polipatologia. São várias doenças no indivíduo e a gente tem essa visão mais ampla. Então acompanhar o paciente não só para ir para o carnaval, é uma missão. A gente não pode deixar idosos com o mínimo de grau de dependência, sem supervisão, não necessariamente precisa de um acompanhamento, e ter o limite de não super proteger, né? Também não pode estar super protegendo, tem que deixar eles um pouquinho à vontade, não ter riscos, não deixar eles com riscos, mas manter o máximo de independência possível. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 988775550, vamos ouvir. Bom dia, Marcos, bom dia, doutor Belísio. É um prazer imenso assistir, escutar vocês nas terça-feiras. Todas as terça-feiras eu escuto, eu não perco. E, doutor Belísio, eu quero saber do senhor, se a pessoa transpirando muito, como eu transpiro, se isso é problema de saúde ou não, porque tudo que eu faço, eu transpiro demais, tudo que eu faço é com um pano, uma toalha no pescoço, me enxugando, é aquele pinga-pinga de sol, tudo que eu faço, agora isso é desde jovenzinho, eu estou com 58 anos, tudo que eu faço, tem hora que até um copo d'água que eu tomo, eu transpiro, se isso é problema de saúde ou se isso é normal, porque eu acho isso anormal. Se eu vou para academia, eu fico bem molhadinha, minha roupa fica bem molhadinha. Tudo, todos os exercícios que eu faço, eu fico, se eu varro uma casa, se eu lavo uma louça, tudo. Quero saber se isso é normal. E aí, que pergunta da nossa amiga Ana Maria? Muito bem. A hiperidrose, que é isso? A produção excessiva de calor,
ela é de suor, que é uma forma da gente regular a nossa temperatura. O suor, quando a gente está com a temperatura muito alta, é uma forma da gente perder calor e as funções do organismo manterem com a temperatura adequada para elas terem um metabolismo normal. Então ela está com um excesso de calor e o nome disso a gente chama hiperidrose. Não é doença tão comum no idoso. Ela é mais comum em mulheres no climatério, menopausa, em virtude das alterações hormonais, e em pessoas mais jovens. Os jovens, inclusive, se incomodam muito porque eles têm um excesso de suor, às vezes num local específico, nas mãos, e isso é muito constrangedor. Vai pegar na mão de uma pessoa, a mão é toda molhada, a mão é toda suada, ou os pés. A roupa fica roupa, o jovem ele fica muito incomodado com uma axila suada toda hora, molhado. Os pés, tem gente que tem uma hiperidrose localizada nos pés e ele tem um odor muito importante. Então a hiperidrose é uma doença mais comum em outras faixas etárias, até climatério, menopausa, mas pode acontecer na terceira idade. A forma de tratamento desse tipo de doença pode ser com medicamentos. A gente faz os anticolinérgicos, para idoso não é uma medicação tão boa, em virtude dele ser tóxico para a memória, mas adulto jovem a gente até faz com um certo grau de tolerância bom. E existem algumas cirurgias específicas para quando é uma hiperidrose, uma produção de calor excessiva em alguma área, algumas cirurgias que podem fazer a diminuição de produção de calor, de produção de suor naquela área. Então, a minha orientação é que a nossa ouvinte procure um médico para pedir uns exames em gerais, dar uma examinada. É muito importante, embora estejamos em época de telemedicina, uma coisa até meio absurda, mas a gente precisa examinar o paciente, a gente precisa pegar, precisa olhar. Eu defendo muito essa questão de examinar bem o paciente, para poder elencar hipóteses diagnósticas. Não é uma receita de bolo. Todo mundo que tem uma produção excessiva de suor tem a mesma doença. Cada indivíduo é diferente um do outro. Então a hiperidrose, a produção excessiva de suor, é uma doença, tem tratamento, e ela não é tão comum no idoso, mas se vier a aparecer a gente deve investigar. O idoso ele tem mais o contrário, Marcos Dantas, ele tem mais xerostomia, ele tem muito boca seca, ele produz menos suor também. A xerostomia é pouca produção de saliva. Então o idoso ele tem muito mais boca seca do que mesmo uma produção excessiva de suor. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, doutor Belísio. Queria tirar aqui uma dúvida. Minha mãe tem 91 anos e ela se queixa muito de insônia, como também de uma coceira nas mãos, seguida de dormência. O que pode ser isso? Obrigado. E aí, doutor Belísio? Vou começar pelo fim. A coceira nas mãos é uma coceira localizada, e a grande maioria das coceiras em regiões localizadas de mãos geralmente é por alergia, dermatite de contato. Ela está entrando em contato com alguma coisa com as mãos e está dando alergia. Cabe ela, geralmente é por produtos químicos da higiene, produtos que ela utiliza no dia a dia na casa dela. Então vê assim pelo rádio que a gente pode imaginar uma dermatite de contato por algum produto de higiene, que ela lave os pratos, lave as mãos, até mesmo use alguma coisa para auto-higiene. A questão da insônia no idoso tem que ser bem avaliada, porque a insônia é um termo utilizado que significa dificuldade de dormir. Ela pode ser uma dificuldade de você pegar no sono, uma dificuldade de você manter o sono, uma dificuldade de você acordar mais cedo. Então ela pode ser no começo, no meio ou no fim do sono. A insônia, ela geralmente tem uma causa secundária. O que é isso? Ela geralmente é causada por algum problema, que não só a insônia, uma dor, por exemplo, uma doença no coração, uma insuficiência cardíaca que faça com que você tenha dificuldade de descansar deitado, um transtorno de ansiedade que você não consegue parar de pensar,
e fica maquinando aquilo e não consegue dormir à noite. Às vezes um medicamento que está tomando dá insônia, às vezes uma atividade física ou mesmo algumas substâncias que são psicoestimulantes podem dar insônia. Então a insônia, na maioria das vezes, você tratando a causa, você vai dormir. Não é todo mundo que tem insônia tomar um remédio para dormir, não. Você tem que ver se não tem uma causa por trás dessa insônia. Às vezes as pessoas dormem demais durante o dia e querem dormir à noite. É comum, um paciente com 90 e poucos anos, ele não tem muito o que fazer e ele deita, ele dorme, até pelas limitações funcionais, ele dorme. Então tem que investigar melhor. Uma coisa que a família tem que estar atenta é que a quantidade de sono do idoso ela é menor. Ele dorme de 6, 7 horas no máximo. Então eles têm um hábito de dormir mais cedo. Então isso tende a fazer com que eles acordem mais cedo. Vai dormir de 6 da noite, com 6 horas de sono, de meia-noite ele está acordado. Então, para que ele possa entrar na mesma rotina dos outros indivíduos, não sobrecarregar o cuidador e não ter problemas com esse ciclo sono-vigília, o interessante é que a gente arraste o sono. A gente vai aumentando. Eu sempre digo a meus pacientes qual é a fórmula. Ele tem que dormir de 9 horas da noite, mas a gente vai, a partir de amanhã, deixar ele acordado até 9 horas? Não. Ele vai aumentando 15 minutos por semana, 6h15, 6h30, 7, 7h30 e vai aumentando. Às vezes dura 3 meses para a gente conseguir arrastar esse sono dele para 9, 10 horas, para ele poder dormir a noite toda e acordar mais tarde. Então, isso as famílias têm que estar atentas. Não, meu pai está dormindo pouco, mas vamos investigar melhor esse sono. Será que ele não está dormindo cedo demais? Será que ele não passa o dia dormindo? A gente não está ocupando ele, não está fazendo com que ele tenha alguma atividade durante o dia? Então a insônia, por si só, não é remédio diretamente, é tratar alguma causa secundária, procurar, ver se aquela quantidade de sono ele não está dormindo bem e a gente não precisa só arrastar o sono, ou se ele não está dormindo em horários, às vezes por vezes só criar uma rotina, ressignificar o cotidiano dele, criar uma rotina de atividades de ocupação durante o dia, faz com que ele não durma de dia e à noite ele durma bem. Nosso ouvinte Maria Lúcia tem 50 anos de idade, ela disse que estava mais ou menos um ano sem menstruar, né? E esses dias a sua menstruação chegou com muita cólica. Você pode falar sobre isso? Mais ou menos um ano? Ela estava há um ano sem menstruar. 50 e poucos anos. 50 anos. 50 anos. E agora chegou com cólicas. Pronto, veja bem. O período entre 45 anos e 55 anos é uma fase que a gente chama de climatério. É a transição do organismo normal da mulher para a menopausa. O que é que acontece nesse período? A quantidade de hormônios produzidos, o hormônio sexual feminino, o estrógeno, eu vou falar só dele, existe vários outros hormônios que são alterados a sua produção, uns para mais, outros para menos, mas o principal que dá sintoma, o que é responsável por muitos sintomas que a mulher sofre no climatério e na menopausa é o estrógeno. Então há um desbalanço hormonal e a quantidade de estrógeno nesse período é muito menor. Quais são os sintomas do climatério e menopausa? O principal deles é a irregularidade menstrual. O paciente começa a ficar irregular o ciclo, ou menstruando demais ou menstruando de menos. Aquela regularidade da menstruação, ela começa a alterar. O que pode estar acontecendo é isso, ela está na transição do climatério com a menopausa e isso pode ser que esteja acontecendo. Mas que sangramento em mulheres deve ser sempre acompanhado de uma boa consulta médica, principalmente aquelas pacientes que têm história na família de câncer. Então pode ser sim só uma disfunção hormonal, mas a gente tem que investigar outras coisas. Falando de climatério, além dessas alterações de irregularidade menstrual, a mulher no climatério ela fica mais vulnerável, fica mais frágil no seu aspecto psíquico. Ela tem mais depressão, ela tem mais ansiedade, ela tem mais insônia. A mulher nesse período ela sofre mais com dores físicas, ela tem uma produção de massa óssea menor, então existe um tipo de osteoporose que aparece nesse indivíduo, nessa faixa etária,
tudo isso em virtude do desequilíbrio hormonal, principalmente em relação ao estrógeno. Então a mulher no climatério é uma mulher é uma mulher especial, ela requer mais cuidados, requer uma atenção redobrada. Muito beleza, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcos, e desejo um bom carnaval para todas as pessoas, que todos possam brincar um carnaval com paz, com muita saúde, e avisar que a próxima terça, a não ser que a gente grave, eu não sei se eu vou estar aqui ao vivo. Provavelmente não teremos programa, porque estaremos na cobertura do carnaval. Na rotina da rádio, né? Então, daqui a 15 dias, se Deus quiser, estaremos por aqui, se Deus quiser.